Mateus 7, quantos acharam, digam amém. Amém. Apenas 2 versos, aliás, eu vou ler mais do que 2 versos, porque é tão lindo esse texto. Mateus 7, verso 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Marcos 6, verso 32 adiante, diz assim: E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhos e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante dele. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Diga amém. Amém. Feche os teus olhos. Pai, em meio a tantas aflições e dúvidas que esta crise trouxe para nós, em nenhum momento tivemos a dúvida que o Senhor estava no controle de todas as coisas, pois a Tua palavra já havia nos predito dos dias que vivemos. Para estes dias, Pai, o Senhor tem uma orientação. Eu não sei, na medida em que alguém receberá. Não sei de que forma alguém receberá. Mas eu já te agradeço, porque sei que alguém veio receber aquilo que o Senhor propôs ao meu coração. E eu te agradeço. Peço a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. E você diz amém. Tome o seu assento em nome de Jesus.
Eu sempre acreditei em um seguinte pensamento: que Deus te promove conforme a sua tolerância à dor. Sempre. Eu sempre acreditei que maior a dor que você passa, maior é a bênção que você vive. Eu sempre guardo comigo o princípio de que maior o sucesso, maior é a pressão. Você não pode querer ter sucesso sem pressão. O problema dessa geração é uma geração que quer ter luz, mas não quer ter calor. E é difícil, porque se você tiver luz, você vai ter calor. Se Deus te iluminar, você vai sofrer calor. Eu queria muito que você pensasse comigo nisso. Não é injusto Deus precisar, na verdade, fazer você passar por mais dor para você ter mais bênçãos. Não é injusto, porque Deus não te obriga. Você tem o direito de dizer se você quer ou não. E eu prefiro muito mais aprender a como lidar com a pressão do que diminuir o meu alvo. Eu prefiro muito mais que Deus me conceda graça e, acima de tudo, que Deus me ensine a administrar a pressão, do que eu preferir diminuir o tamanho daquilo que eu quero, porque eu não vou suportar o peso que aquilo vai me acrescentar. Algumas pessoas são o contrário. Algumas pessoas preferem diminuir o alvo, ter coisas mais fáceis, coisas que são mais práticas, do que aprenderem a, como eu diria, engrossar mais o lombo, deixar as costas mais largas, suportar mais a pressão. Mas isso vai de cada um. Tem pessoas que se conformam com um pouco, tem pessoas que não compreendem que Deus poderia te fazer muito mais se você decidisse aprender a lidar com os desafios que vêm. E não é injusto Deus exigir de você que conforme mais bênçãos você queira, mais pressão você sofrerá, porque você tem o direito de escolher se você quer ou não. Então, antes que eu comece, que eu dê continuidade, seja bem rápido, eu quero ver se eu consigo trazer isso em 45 minutos, porque eu já dei 4 semana passada, eu quero dar só outros 4 aqui hoje, semana retrasada. Mas pense comigo, qual foi a decisão que você tomou nesses últimos meses ou anos da sua vida? Você decidiu diminuir o alvo ou melhorar para chegar lá? Eu creio que se você vem no culto de ensino, você decidiu não diminuir o alvo. Em outras palavras, eu prefiro lidar com a dor e aprender a lidar com a dor do que ter que diminuir a dor, tendo que diminuir o tamanho dos meus alvos. Essa, como eu disse, é uma decisão de cada um. Essa é uma decisão de cada pessoa. Você não precisa ser levado a um sofrimento que você não quer passar. Se você disser, passa de mim, ok. Mas Jesus disse, se o Senhor puder, eu quero esse alvo, mas se o Senhor não puder, me fortifique. A Bíblia diz, um anjo foi e o fortaleceu. Já pensou nisso? Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e vida eterna. Claro que ele queria a vida eterna. Mas por um instante ele pensou, existe a possibilidade de eu ter esse alvo sem essa pressão? Se possível for, afasta de mim essa pressão. Se não for possível, todavia seja feita a tua vontade. Quando você diz, Senhor, tudo o que eu quero é estar no centro da tua vontade, Deus prepara momentos como esse, onde você vai receber coisas importantes para você aprender a administrar e suportar a pressão. Nunca pense que não importa o quanto você soe ou se dê fisicamente,
que você está apto para se dar emocionalmente ou mentalmente. As pessoas mais fracassadas que eu conheço na vida são as pessoas que mais trabalham duro, braçal, fisicamente, são gigantes no corpo, acordam 5 da manhã, 4 da manhã, vão dormir 2 da manhã, dormem 4, 5 horas por dia, se conseguem dormir. Tem uma resistência física única, mas uma cabeça tão leve como uma pena. Conseguem dar duro no trabalho, não conseguem aguentar as demandas da casa, da igreja. Ontem falei com uma pessoa, falei, Deus tem me incomodado muito acerca de alguém, muito, e a propósito, essa pessoa inclusive entrou em contato com essa pessoa, o pastor Cristiano. Eu falei, Deus tem me preocupado muito com essa pessoa, e eu nem sabia. E eu falei, essa pessoa ela é boa no braço, mas é ruim na mente. E o problema é que é uma pessoa que quer crescer, é uma pessoa que quer viver a promessa de Deus, mas não quer aprender a lidar com a pressão. Olha, meu querido, eu lhe garanto que se você aprende a lidar com a pressão, você nunca vai fugir dela. E tem coisas que Deus nos ensina em momentos como esse, que são fundamentais para você viver o melhor de Deus. Existem 3 milagres que são essenciais para você estudar, porque são os 3 milagres que determinaram os 3 anos da vida de Jesus. No primeiro ele foi revelado, no segundo ele foi perseguido, no terceiro ele foi crucificado. Pense nisso. O primeiro milagre é o primeiro que ele faz em Caná da Galileia, multiplicando, transformando água em vinho. O segundo milagre é o que nós acabamos de ler, a multiplicação dos pães e peixes. O terceiro é a ressurreição de Lázaro. O primeiro lançou Jesus ao mundo, lançou Cristo ao mundo, ao conhecimento dos homens. O primeiro revelou aos homens quem ele era, deu ideia de quem ele era, deu ideia do que ele faria, deu ideia de que ele poderia realizar coisas maiores. Então o primeiro foi o pé inicial. O segundo foi aquele que divulgou, aquele que propagou. Eu amo a ideia de que nesse texto você vê 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comendo pão e peixe, e esses 5.000 fora mulheres e crianças, você pode colocar 20.000 pessoas, esses 20.000 foram embora para casa, levando dentro do seu corpo um pedaço do milagre. Então pense se eles não falariam para as pessoas do pedaço do milagre que estava no corpo deles. Então esse milagre foi o milagre que divulgou o ministério de Jesus, e o milagre da ressurreição de Lázaro foi aquele que decidiu a morte de Cristo, porque a Bíblia diz que daquele dia em diante procuraram definitivamente uma razão, uma forma, procuraram uma brecha, uma data. A Bíblia diz, procuraram ocasião para matá-lo, ocasião. Então quando você compreende esses 3 milagres que são fundamentais na vida de Jesus, você entende, existe algo sobre esses 3 que pode me ensinar muito bem sobre avançar dentro do propósito de Deus, sobre avançar dentro das bênçãos de Deus, sobre avançar para o melhor de Deus. Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Quando Jesus disse, eu te darei as chaves do reino dos céus, Jesus está falando de autoridade. Eu lhe darei autoridade, autoridade do Evangelho. Eu lhe darei autoridade para pregar a palavra. Eu não quero lidar com a questão exegética disso, eu não quero fazer isso, mas eu quero lidar com a questão metafórica. Jesus usa uma figura de linguagem, uma metáfora, para poder explicar o reino dos céus, o poder que ele teria no reino dos céus, através de uma chave. Uma chave. E uma chave é uma coisa tão interessante. E tão interessante por quê? Porque existem coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, que você não dá nada, mas tem um potencial, porque são coisas como chave, elas têm autoridade, são coisas que você hoje não entende, e parece que é de nada, parece que é por nada. Eu amo esse texto aqui, gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já preguei nesse texto, mas você vê tantas coisas,
que você não dava nada, mas que destrancam portas. Isso é que é uma chave. Uma chave nada mais é do que uma coisa pequena e insignificante, visualmente, potencialmente grandiosa. Se você pega uma coisa valiosa e põe no teu quarto e tranca o teu quarto, ninguém vai tocar. Agora, se você não tranca, todo mundo quer saber como Deus vai me levar até lá. Não. Todo mundo quer saber o que Deus quer para mim, o que Deus tem para mim, para onde Deus vai me levar. Eu não vejo as pessoas perguntando: Senhor, como que o Senhor vai me levar para lá? Não, a maioria das pessoas o que o Senhor tem para mim? Para onde o Senhor vai me levar? Maravilha. Do que adianta você saber o tamanho da porta se você não sabe que chave que abre? Deus tem tesouros para você guardado atrás de uma porta que ninguém vai abrir, nem você vai abrir, não adianta arrombar. Essa porta é tão fechada, ela está tão fechada, ela está tão dura, ela é tão firme, que se você tentar arrombar, não vai. Precisa da chave. O problema é que a chave é uma coisa tão pequena, ela tem autoridade, mas é uma coisa tão pequena, que você acaba ignorando, porque você acha: isso aqui não serve de nada. Meu irmão, se você tivesse entendido o potencial dessa chave, se você tivesse entendido o potencial que existe numa forma de pensar, numa forma de enxergar, numa forma de agir, são coisas tão pequenas, são coisas tão insignificantes, mas que se você tivesse já aplicado, você estaria muito mais longe. Eu dei esse exemplo semana retrasada. Uma vez perderam a chave de uma Mercedes S500 do meu pai, azul, linda, e ela ficou por meses trancada, pegando pó, porque subiram com a chave. E não é interessante, irmão, que tem gente que tem uma Mercedes na garagem, potencial guardado, promessas guardadas, futuro próximo, mas ainda distante. Por quê? Porque você perdeu a chave, se é que você já teve a chave. Você perdeu a coisa insignificante e pequena visualmente, mas que é potencialmente grande para poder executar, para poder liberar aquilo na tua vida. A grande questão, irmão, é o seguinte: qualquer pessoa pode querer tentar tirar o que Deus te deu. O que Deus te deu, Deus garante que está trancado. Só é liberado se entender qual é a chave. Agora eu lhe pergunto uma coisa: quando você sabe qual que é a tua chave, quando você sabe qual que é a pequena coisa que vai te fazer chegar lá, tem gente que quando souber, não vai estar disposto a pegar nela. Porque por mais que seja fácil de falar, seja pequeno, na hora de aplicar é complicado. Pense nisso comigo. Algumas coisas que eu quero que você anote, eu vou recapitular 4 aqui com vocês, já vou ir para as 4 que eu não tive tempo de falar semana passada, eu quero que você guarde isso com você, tá bom? Não olhe tanto para a bênção, não olhe tanto para a porta, a ponto de ignorar a forma como você vai receber de Deus poder para abrir ela. Te garanto que exige muito mais necessidade de você entender que são pequenas coisas, como na sua forma de falar, a sua forma de agir, principalmente a sua forma de ver, que ainda não mudaram, que vão mudar de fato o que Deus tem para a tua vida, ok? Primeira coisa é você compreender que no reino de Deus, o suprimento depende da demanda. O suprimento depende da demanda, e isso eu fui claro com você. Você tem que lembrar que o texto que você acabou de ler nada mais é do que o modus operandi do reino de Deus. O que é o modus operandi? O modus operandi nada mais é do que um padrão pré-estabelecido em um determinado lugar sobre como as coisas funcionam. Toda empresa tem um modus operandi. Você vai entrar numa empresa, se não passa por um curso, por exemplo, tem cadeias de restaurantes que para o chefe trabalhar ali, para uma pessoa trabalhar de chefe, ele tem que passar por 6 meses de treinamento. 6 meses. 6 meses. Por quê? Porque você tem que entender como esse restaurante funciona. Porque esse restaurante tem que ser exatamente igual ao outro restaurante, é uma cadeia. Da mesma forma, se você precisa viver na terra o que está sendo liberado nos céus,
eu tenho que agir da forma dos céus. Porque para receber a mesma coisa aqui embaixo que tem lá, como que eu posso querer agir de outra forma? Qual que é o modus operandi do reino dos céus? Como que o reino dos céus trabalha? Se você compreendesse mais como o reino dos céus trabalham, como o reino dos céus enxergam, como o reino dos céus ouvem, garanto para você, você teria poupado muito tempo tentando várias coisas. Por quê? Porque existe um modo pré-determinado, existe um modus operandi, um modo de operação, existe uma forma de agir, e Deus não vai contra essa forma. No reino de Deus, quem mais se abaixa, quem mais se humilha, Deus mais exalta. No reino dos homens, quem mais se exalta, quem mais quer subir. No reino dos céus, Deus mais abaixa, mais humilha. E tudo aquilo que Deus faz no céu fica determinado por muito tempo na terra. Tudo aquilo que Deus fizer no céu vai acontecer embaixo. Por isso que se dentro do reino espiritual você se humilha, não importa quem está te humilhando no mundo físico. Quando você se humilha no espiritual, Deus te exalta no mundo físico. Quando você se esmaga no mundo espiritual, Deus te honra, Deus te traz integridade, Deus te traz exaltação no mundo físico. Olha para alguém e diga assim: o que importa é o mundo espiritual, irmão. O que muda na tua vida é como você opera no mundo celestial e como você opera no mundo terreno. Não queira ter as coisas do céu do mesmo jeito que você tem as coisas da terra, irmão. Na terra você tem atalho, na terra você tem corrupção, você pode comprar, você pode pular. No céu, não. Por isso que eu falo, no céu, quem mais quer ser elevado passará por mais pressão. Você não precisa passar por pressão, é só você não querer ser elevado. Agora, é melhor você aprender como a suportar a pressão do que perder a elevação, né, irmão? Se Deus tem para você o monte da transfiguração, para que você quer ficar no vale? O que eu acho lindo no monte da transfiguração é que Jesus disse: vamos. E a Bíblia diz: e eles foram para um alto monte. O que muitos dizem é que, o que a tradição diz é que é o Monte Tabor, porém, é complicado você dizer que é o Monte Tabor, porque o Monte Tabor geograficamente não é alto. E quando você compara a sequência do texto, aonde Jesus estava não deveria ser o Monte Tabor, mas ali seria o Monte Hermon. O Monte Hermon, um lugar alto, onde embaixo você tem grama, no alto neve. Ou seja, quem vai subir, leva a blusa, que vai passar frio. Porque quanto mais você quiser subir, esteja preparado. E às vezes vai fazer calor, às vezes vai fazer frio. Você não sabe o que te espera pela frente, mas vá preparado. Perdi alguém. Vá preparado. Já era sábia a tua mãe, leva uma blusa. Mas não sabe, leva uma blusa. Você está levando uma blusa para o teu coração para onde você vai? Você está levando um guarda-chuva para a tua cabeça para onde você vai? Porque vai chover muita informação ruim na tua vida, vai chover muita reclamação para você. Você está levando um guarda-chuva e uma blusa para onde você vai? Ele tem um monte da transfiguração. Se você quiser ficar com os 9 embaixo, não tem problema. Agora eu vou lhe falar uma coisa: se você soubesse o que te espera lá, sabe, é esse o problema que eu tenho com gente que decide não querer mais o alvo. Não tem problema, se você não quer aprender a suportar pressão, só se afaste de mim, porque dois não podem andar juntos se não estão de acordo. Eu tenho um alvo, para o meu alvo eu preciso que há uma cascadura. Então pense comigo, será que você tem que se afastar de alguém que é dodóizinho, que não aguenta e papapá? Porque eu lhe garanto uma coisa: você pode achar que essa pessoa não sofre, não influencia nenhum impedimento na tua vida. Influencia e muito. E muito. Sabe por quê? Por uma razão. Quem decide o alvo sabe o que vai ter que passar. Quem decide que não vai querer o alvo, quando vê o outro passar, fala: para que tudo isso? Para que? Não precisa de tudo isso. Peraí, não precisa para você, porque você quis ficar aqui embaixo. Então, eu não estou falando para vocês, né? Estou falando que você tem que falar para os outros. Então, cala a boca, não me perturba. Se você decidiu ficar no vale, não me enche os pacová, porque eu vou para o monte. Não, mas você trabalha demais, você está se dando demais, porque o que eu decidi querer, você decidiu não querer.
Então eu prefiro entender quais são as chaves que vão me levar para lá, que vão destrancar essa coisa valiosa. Quais são as coisas pequenas, insignificantes visualmente, mas potencialmente grandes, que vão liberar o melhor de Deus sobre a minha vida. E uma delas é o seguinte, a primeira delas é que no reino de Deus, o suprimento depende da demanda. Isso é uma coisa simples. Nenhuma fábrica vai produzir o suprimento se não existe demanda no comércio. Quanto maior é a demanda no comércio, maior é a produção na fábrica. E ao mesmo tempo, quanto maior é a demanda, mais caro fica o preço do suprimento. Por isso que quanto mais você quer, mais caro é para você ter. Eu quero. Beleza, vai ficar caro, porque Deus não deixa barato uma coisa que você não quer. Para que eu vou te dar barato? Qual que é o nosso problema? A gente não entende uma coisa, que Deus não vai te dar se você não quiser. Isso aqui eu deveria ter dito numa reunião de obreiros, porque talvez influenciaria muito mais gente com a cabeça fechada, mas eu vou dizer porque Deus me deu para hoje. Para de esperar Deus te dar. Deus não vai te dar se você não querer. Ele diz, quem bater vai se abrir. Eu não vou abrir para você entrar, eu vou esperar você bater. Quem pedir vai receber. Você acha que eu vou te dar? Não, me pede. Por quê? Porque eu sou ilimitado. Mas para que eu vou dar ilimitação para alguém que está limitado? Em outras palavras, Deus quer que você queira mais. Isso aqui vai pegar a gente, eu vou chegar daqui a pouco nisso, mas não é que Deus não quer que você queira mais. Toda vez que você acha que querer mais é pecado, você está usando um discurso do diabo. Porque Deus quer que você queira mais. Deus diz, quem tem sede, vem a mim, e eu saciarei. Eu não vou dar para quem não quer. Agora a questão é, não espere eu fazer nada naquele lugar, naquela empresa, naquele trabalho, naquela igreja, se você não pede. O meu suprimento depende da tua demanda. Quanto mais demanda você pôr em mim, maior será o meu suprimento. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Não é que Ele será ou era, Ele é. Ou seja, eu sei que Ele vai. Não sei se vai ser agora, mas de fato Ele vai me trazer um galardão, uma recompensa, de acordo com a minha proximidade dele. Ou seja, quanto mais eu pedir, eu sei que mais ele vai liberar. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que vai ter gente que não vai acreditar, mas tudo bem, vai lá. Deus parou de te dar mais porque você parou de pedir mais. E eu sei que você parou de pedir mais, porque se você tivesse pedindo mais, você estava até hoje pedindo por aquilo. Você pediu irmão, se para você pedir uma coisa, pedir, está errado. Está errado. Toda semana em casa a mesma coisa. Papai, faz leite, como é que é? Eles chamam de mamar, né? Faz mamar rosa, que é o mamar com Nesquik. Mamar rosa. Já comeu. Vai mamar rosa, faz mamar rosa. Irmão, isso vai até a 30ª vez, da 40ª vez eu falo, já que bateu, toma logo, a porta você abriu, toma logo. E depois ela briga comigo. Mas uma coisa é fato, Deus sempre vai esperar a sua persistência para ver se você crê que vale a pena. Em outras palavras, olha para alguém e diga assim, se você parou de pedir, não valia a pena, irmão. É porque era pouca coisa, porque eu te garanto, quando é uma coisa que vale a pena, você continua batendo, pedindo, buscando, porque você sabe, a minha demanda vai liberar o suprimento de Deus. Olha para alguém e diga assim, Deus vai parar quando você parar. Daniel 11:32 diz um texto maravilhoso, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, mas o povo que conhece a Deus será forte e fará proezas, mas o povo que conhece, irmão, você pode conhecer uma parte de Deus, você não conhece tudo de Deus. O que eu quero é tentar morrer, tentar acabar minha vida conhecendo
50% de Deus, porque eu garanto uma coisa, Paulo diz, as multifacetas de Deus. Deus tem várias formas de se revelar. Deus tem várias formas de você se revelar. Se você pega a passagem na ressurreição de Lázaro, você vê Jesus no início se revelando como um profeta. Essa morte não foi para o fim, essa morte não foi por acaso, essa morte foi para a glorificação do Pai. Ou seja, nós vamos lá porque isso vai ser para a glorificação. Ele se revela como um profeta. A gente vai lá e vamos lá acordar o nosso amigo Lázaro que dorme. Ele se revela como um profeta. Quando ele chega lá, ele se revela como um sacerdote. Por quê? Porque a Bíblia diz, nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer das nossas dores, mas um que em tudo foi tentado, que assim como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, nós temos alguém que sabe sentir o que nós sentimos. É por isso que quando ele chega no túmulo de Lázaro, ele chora, não porque ele vai ressuscitar, não porque Lázaro morreu, porque como é que você vai chorar por quem você vai ressuscitar agora? Ele chora para mostrar o seguinte, eu fui profeta para dizer lá atrás, mas deixa eu me revelar como amigo agora, como sacerdote, eu sei sentir o que você sente. Ele chora, e aí depois ele vai se revelar como rei. Ele diz, Lázaro, sai para fora, ele dá uma ordem. Por quê? Porque Deus tem várias formas de se revelar para você. Quando Daniel diz, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, fará proezas, é porque Deus sabe que você tem muito mais para conhecer de Deus do que você já sabe que conhece. Você pode conhecer Deus como profeta, mas amanhã você pode conhecer o Deus como amigo, você pode saber muito mais de Deus como um rei. Às vezes você viu Deus fazer tantas coisas pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, mas às vezes pode ver Ele trazer de um outro lado, de uma outra forma, porque Deus sempre sabe uma forma de te abençoar e te deixar de boca caída, como você nunca pensou que Ele poderia ter feito antes. Por quê? Porque Ele é ilimitado. Onde está isso na Bíblia? Ele é onipotente. Quando você achar que Ele já fez tudo, você não viu metade. E quando você achar que Deus já te deu tudo, você não sabe metade do que Ele poderia te dar. Olha para alguém e diga assim, Deus parou de te dar porque você parou de pedir, irmão. Ok? 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Eu amo esse texto. Os olhos do Senhor andam por toda a terra procurando alguém para se mostrar forte. Se mostrar forte. Quem quer dinheiro? Eu sei que você amava. Lembra? Quem quer dinheiro, né? E os olhos do Senhor todo dia passam pela terra. Quem precisa de um milagre? Quem precisa? Quem quer? Quem quer vitória? Quem quer milagre? Quem quer porta aberta? Quem quer? O problema não é se a gente crê. Crer a gente crê. O problema é que a gente para de pedir. Porque a gente esquece que existe uma chave no mundo espiritual. O reino dos céus trabalha com essa primeira chave. O suprimento depende da demanda. Ele já te falou da demanda. Ele já te falou do suprimento. Você ainda que não falou da demanda. Ele já te falou, veja o que eu posso fazer, veja o que eu posso te dar. É que você parou de falar, Senhor, eu preciso disso para agora, eu preciso disso para agora, eu preciso disso para agora. Pense comigo uma coisa, por que a gente hoje não vê tantos milagres como via na igreja antigamente? Como via antigamente? Sendo que a promessa de Deus que para os últimos dias da igreja é que haveria o maior avivamento que haveria em toda a face da terra. Por quê? Por uma simples questão, falta de fome. Falta de fome. Quanto mais cheio você está, para que ele vai te encher? Você está cheio? Lembre de Elias e a viúva. Quando acabou os vasos, o fluir do azeite acabou. Enquanto ela tinha vasos vazios, o fluir continuou. Se ela tivesse 100 vasos vazios, continuava. Por quê? Porque a questão não é se eu posso, a questão é se você quer. Mas qual que é o problema? O diabo não pode te impedir de ser abençoado, mas de se sentir abençoado. E às vezes, irmão, o diabo nem faz você não se sentir abençoado. Ele faz você se sentir satisfeito com o que tem. Tá bom. Por quê? Porque volta ao que eu disse no início. Você sabe que se você quiser mais, o profeta disse, vá e busque muitos vasos. Imagine as duas crianças daquela mulher tendo que buscar vaso. Irmão, pesa. Mas peraí, quem quer vaso cheio, carrega vaso vazio. Quem quer dinheiro vai trabalhar mais cedo. Quem quer mais glória vai orar, vai jejuar mais. Quem quer ministrar melhor, vai estudar mais. Agora, a grande questão não é se Deus pode, a questão é por que você parou de pedir. Deus só vai parar de te dar no instante que você parar de pedir. Agora, ouça uma coisa que eu vou lhe dizer. Isso aqui é sério, Eu vejo gente dizer, vira e volta o seguinte, não, eu já pedi tanto para Deus,
Eu já pedi tanta coisa, Deus me deu tanto, que eu acho pecado eu pedir mais para Deus, porque depois de tudo que eu dei, depois de tudo que Deus deu para mim, é ingratidão. Isso é uma conversa diabólica. Sabe por quê? Porque tudo que você recebeu até hoje, você recebeu pela graça, não foi por merecimento. Se fosse por merecimento, você poderia falar, eu não posso mais porque eu já abusei já do meu crédito. Agora, como foi pela graça, irmão, se eu não merecia a salvação e recebi salvação, você acha que eu não tenho direito de pedir para Deus dinheiro para me poder cuidar da minha família, dinheiro para me poder fazer a visão que Ele me deu se concretizar, se realizar? Se o principal que eu não merecia, Deus me deu, que é vida eterna, por que eu não tenho direito de pedir pelos acessórios, que pode ser dinheiro, saúde, pessoas, estratégia? Então peraí, quando você diz, se eu pedir mais para Deus, é ingratidão minha, isso é um discurso do diabo, porque o diabo sabe que, se você pedir, Deus vai te dar. Não quer dizer que vai ser agora, não quer dizer que vai ser daqui a algum tempo, mas em algum momento Ele te dará. Se Ele não te der a colheita, Ele vai te dar a semente, e você vai passar a semente para os teus filhos. Se Ele não te der a concretização, Ele vai te dar a visão, mas te dar, Ele vai te dar. A gente para de pôr demanda. A gente para. Você quer viver, o diabo quer te levar para o formato da lei, quando na verdade na lei o prenúncio da graça já existia. Irmão, se graça, se salvação que você não merecia, você recebeu, quem é o diabo para pôr na tua cabeça de que você não pode pedir mais nada para Deus, porque você já abusou demais? Irmão, você já abusou já 2000 anos atrás. Diga para alguém do seu lado, você está proibido de falar isso, irmão. Isso é um discurso do diabo. Não, mas é ser ingrato, Ser ingrato não tem nada a ver com querer mais. Uma pessoa ingrata vive reclamando do que não tem. Agora, ele nunca olha o que ele tem. O ingrato é igual Bartimeu, não tem olho, não tem vista, mas ele não agradece o fato de ele ter audição. Bartimeu foi curado pelo quê? Porque ele ouviu. O que ele tinha, resolveu o que ele não tinha. Agora, desculpe, responda para você mesmo, será que você está sentado do lado de alguém? Quando eu digo sentado, eu não estou falando só de hoje, mas será que você não está convivendo com alguém que decidiu não querer mais, quando Deus disse, quanto mais você quiser, mais eu posso te dar, por uma razão, se eu te der, é porque no fim das contas, quem vai tirar a glória disso vai ser, sabe quem? Eu. Pense nisso comigo. Deus quer que você seja feliz, claro que sim. Mais do que tudo, Deus quer que o nome dele seja glorificado, porque se o nome de Deus for glorificado, o reino dos céus cresce na terra. Agora, pense comigo, se Deus se importasse com felicidade mais do que com o propósito dele, por que ele não curou todo mundo no tanque de Betesda? Só curou um. Tinha alguém que deveria estar muito mais tempo que ele ali, por uma razão. Jesus sabia, só tem um aqui, que se eu der mais, vai sair daqui dizendo, sabe quem foi que fez isso aqui? Foi Jesus. E Deus sabe, se eu te der e você me devolver glória, fique em paz, quanto mais você pedir de mim, quanto mais você demandar de mim, mais suprimento eu te darei. Já viu aquela pessoa que fala assim, que tudo que ele tem é Deus, foi Deus que deu? Olha, irmão, essa minha casa aqui, Deus que me deu, meu carro, Deus que me deu, está vendo esse meu filho, Deus que me deu. Irmão, às vezes você pergunta assim, irmão, você não trabalha não? Você não trabalha? Não, ele trabalha, ele soa, só que plantar semente e regar qualquer um faz, fazer crescer só Deus. Plantar semente e regar todo mundo faz, mas só Deus. E Deus sabe, se eu te der e você me devolver glória, então pode ficar tranquilo, eu vou te dar o dinheiro que você precisa para poder construir. Por quê? Porque quando olharem a tua empresa, quando olharem a tua casa, quando olharem a tua igreja, quando olharem o que você fez, você vai dizer, isso aqui foi Deus. Eles vão querer descobrir mais desse Deus, e no fim de tudo, quem vai ter colheita vai ser eu. Você acha que a colheita vai ser tua, mas no fim de tudo a colheita vai ser minha. Então, você quer o suprimento, mas eu estou esperando pela demanda. Pergunta para alguém, você vai continuar querendo mais ou não, irmão? Se não quiser, sai de perto dessa pessoa, mas se você quer, olha para alguém do seu lado e diga assim, eu quero mais. Agora, eu nunca vi a igreja do Senhor
ter dinheiro se não viesse pelo bolso de quem está sentado dentro dela. Então, eu quero mais dinheiro, Senhor. Quando a gente fala de dinheiro na igreja, você sabe para quem que você está pregando ou não. Eu quero mais, por quê? Porque querer mais disso não significa que isso me tem. Eu quero mais disso porque eu sei que no fim de tudo, quem vai ser glorificado, o que será engrandecido, não é o meu nome, mas é o teu nome. Suprimento depende da demanda. E uma coisa para você compreender isso, para mim ir para o segundo. Lá estão os homens e mulheres, crianças, aquela multidão, com uma grande demanda, fome. Jesus sabia o suprimento que eu preciso. Se eu preciso que o meu nome seja espalhado por todos os lugares, se eu preciso que todo mundo saiba do que eu posso fazer, o suprimento que eu preciso, que é a boca deles falando de mim, o suprimento que eu preciso, que é a boca deles falando do meu nome, o suprimento que eu preciso vai vir depois que eu resolver a demanda deles, que é a barriga. Em outras palavras, irmão, não adianta você querer fazer de tudo para crescer a tua igreja, para querer fazer o teu negócio, enquanto você não entender o seguinte: o maior recurso que você tem para poder fazer crescer é a boca das pessoas. Quando eles falarem o que você faz, no que Deus te usa, o que Deus faz lá, no teu serviço, na tua qualidade, quando eles falarem, veja, qualquer um sabe disso, o negócio que presta serviço e resolve e sana soluções, resolve problemas, é o negócio mais prático, porque você não tem que gastar com marketing. Por que você vê tantas coisas fazendo marketing? É porque a maioria delas tem que falar: olha, você precisa de mim. Quando você sabe que você precisa, irmão, esquece. Pergunta para mim, você vê todo mundo fazer comercial de Coca-Cola, sim ou não? Quando você viu fazer comercial de água sem gás mineral? Por quê? Porque você pode viver sem coca, vai viver sem beber água. Quando você sabe que você precisa, você fala: eu não preciso de comercial. Eu já sei disso aqui, irmão. Quando as pessoas sabem que na tua igreja, no teu negócio, tem aquilo que alguém precisa, você tem que ficar em paz, que a notícia vai espalhar. A grande questão é, por que isso não acontece? Porque quando você olha a demanda do povo, você vê como problema e não como suprimento. Em outras palavras, você sabe quando a igreja vai ficar cheia? Quando você decidir o seguinte: deixa Deus encher ela do monte de problema. Quanto mais problema tiver na igreja, mais gente vai ter. Irmão, sabe por que você está aqui hoje? Porque você veio para cá com um problema. Agora, eu não te vejo como um problema, eu te vejo como um suprimento. Eu espero que você saia daqui e fale para alguém que Deus fez na tua vida. Aí você vai ver só. O problema de muita gente na igreja é isso. Ele fala: mas lá só tem luta, só tem luta. Irmão, ressuscita o Lázaro que está lá, que você vai ver se o povo não vai falar que você ressuscitou. Pensa nisso. Uma palavra, irmão. Você quer que a tua igreja cresça? Isso aqui eu vou dar para pastor. Você quer que a tua igreja cresça? Descobre quem tem a vida mais atribulada. Se Deus te usar para desatribular, desenrolar a vida dessa pessoa, irmão, fique em paz. Eu acho interessante, eu falei semana passada aqui, o Teodoro é uma bênção, a Carminha é uma bênção, uma maravilha, a gente ama a Carminha. Mas, irmão, depois que eu consegui arrancar o Teodoro e vir para cá, você precisa ver só, irmão, a Carminha tudo bem, a gente sente falta dela, mas o negócio é o Teodoro. Quando ele não vem para cá, a gente sente uma falta dele imensa. Agora, ele nunca foi daqui, eu nunca consegui resolver essa demanda. Mas aí quando eu trouxe, irmão, me trouxe tanto suprimento. Se você resolver o problema, irmão, eu falo isso por quê? Porque uma das pessoas que mais me faz falta aqui na igreja é o dia que ele não está. Só que ele nunca foi daqui, mas na minha gestão veio. Não sei se ele gostou do jeito que eu preguei, não sei. Agora uma coisa é fato: o que você precisa está dentro da dificuldade de alguém. Meu marido não está aqui, está na outra igreja. Meu filho não está aqui, está na outra igreja. Meu filho está nas drogas. Eu não consigo engravidar. Irmão, eu garanto para você, se você gastasse mais tempo orando e jejuando para Deus resolver o problema de 3, você não estaria esperando Deus mandar 30. Os 3 iam trazer 300. Tá bom? Segundo, vamos lá. No reino dos céus, o pior momento
sempre traz a maior obra. Pior o momento, maior a obra. Eu acho lindo nesse texto. Fome, deserto, escurecendo. Os discípulos disseram: manda o povo embora, já é tarde. Jesus disse: por que eu vou mandar embora? Já é tarde. Vocês não entendem que eu sou o dono da tarde? Fui eu quem criei a tarde? Fui eu que criei o momento, as eras, o enos, o tempo. Pior o momento, maior a obra. Sabe, você tinha que mudar a tua perspectiva sobre crise. Se você entender que Deus vai se revelar para você como forte na tua maior crise, quando a crise vier, você não tem que ficar: meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer nessa pandemia? Você tem que dizer: Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu nunca vi Deus deixar o sol quase se pôr se Ele não fizesse uma grande obra em quem estava no meio do deserto. Então você tem que ver o seguinte: meu Deus, por isso que eu amo que crise no japonês é a mesma palavra, é uma palavra semelhante à oportunidade. Então os japoneses, quando falam crise, eles falam: oh, temos uma oportunidade. Oportunidade. Eu falei para todo mundo nessa crise: olha, irmão, se a tua igreja não encher agora, depois dessa crise, vai demorar tempo para a gente depois. Por quê? Porque agora está todo mundo trancado. Quando pode fazer culto, ninguém quer fazer. Se você tiver uma fé, irmão, do tamanho de grão de mostarda, de fazer culto, vou te garantir, irmão, que o povo não vai na outra igreja, vai na tua. E quando eles vê o conteúdo que você tem nesse deserto, quando eles verem, irmão, que na tua igreja talvez não tem nada, não tem, é um deserto, tem grama, mas tem multiplicação. Agora, se você perdeu a chance, irmão, fique em paz. Ainda dá tempo de você pegar, que ainda disseram que vai acabar as vacinas, vão vacinar todo mundo até o fim do ano. Então, ainda dá tempo de você fazer alguma coisa. Tem gente morrendo de medo de voltar. Vai que você consegue trazer. Estou tudo bem, vou continuar aqui, né? Tem gente que, bom, tudo bom. Terceiro, Deus vai usar o que sobrou. Essa é uma terceira chave. Deus vai usar o que sobrou. Disseram: só temos 5 pães e 2 peixes, mais nada. Jesus disse: ok, me traga. Quem que sobrou? Não sobrou muito não, mas peraí, eu não perguntei quem foi, perguntei quem ficou. Eu tenho um problema com quem me vem dizer: não ficou ninguém, irmão. Como não ficou ninguém? Se tem você, Deus vai usar o que sobrou. Eu nunca vi Deus prometer uma coisa e usar para cumprir a promessa aquilo que foi. Quem foi não era um dos nossos. Vou colocar aqui numa forma melhor, porque lá a Bíblia diz sobre os que foram não eram dos nossos. O dinheiro que você perdeu, a estratégia que você perdeu, a porta que você perdeu, não era sua. Porque o que veio e é teu, Deus garante, vai ficar. Agora, agradeça a Deus, por quê? Porque o que sobrou é o que Deus vai usar. Então a questão não é o que foi embora, a questão é: irmão, sobrou alguma coisa? Veja, eu amo aquilo que a Bíblia diz lá em Êxodo, que quando eles estão na frente do Mar Vermelho, Moisés olha para trás e ele vê 600 carruagens. Não, peraí, 600 das melhores carruagens. Ele viu que eram as melhores. Moisés conhecia as carruagens. Moisés cresceu no Egito. Ele falava: peraí, essas aí são as melhores. E ele ainda perguntou para Deus: o que eu faço? Peraí, o problema não está no que você não tem na mão. O problema está em como você enxerga com o teu olho. Você enxerga com o teu olho o potencial do teu inimigo, mas não enxerga o potencial da tua mão. O que você tem na mão? Tua vara? Toca. Deus vai usar o que sobrou. Garanto para você, não importa se é pouco ou pequeno. Veja, Deus poderia ter feito chover pão nesse deserto, claro que sim, mas a grande questão aqui, deixa eu mostrar para vocês que no reino dos céus eu sempre sei arrancar muito do pouco. Deixa eu mostrar. Sabe por que isso é importante? Porque se você entender que Deus vai arrancar muito do pouco, você nunca vai ter medo quando o diabo te ameaçar: vou arrancar, você pode arrancar. O que ficar, Deus vai fazer alguma coisa e vai multiplicar. Você não entendeu? Você me dizer: diabo pode ameaçar, não tem problema. Se a crise levar 50 pessoas da igreja, o diabo levar 50 pessoas pelo medo, o que Deus deixar ir não era o que era meu, porque o que é meu vai vir. Se ainda não veio, o que ficar vai trazer, porque Deus garante que Ele vai usar o que sobrou.
Deus vai usar o que sobrou, ok? E entra um ponto importante para você lembrar: 5 pães, 2 peixes. 5 pães, 2 peixes. Mais pães, menos peixes. Pão, trigo, terra. Trigo não cresce se você não plantar. Peixe não tem nada a ver com você. Peixe só tem vida se Deus der. Ferramentas físicas, ferramentas espirituais. Tem mais coisa física do que espiritual. Em outras palavras, você sabe qual que é uma coisa que você vai ter que entender? Deus vai exigir mais suor teu do que mover dele. E às vezes o teu suor vai ser orar mais, jejuar mais. Isso é fato. Quando você der os seus 5 aqui, Deus vai dar os 2 dele ali. Agora os 2 dele é suficiente em relação ao teu 5. Aliás, 5 mais 2, quanto que é? Ô irmãos, os universitários faltaram hoje. 5 mais 2, quanto que é? Qual que é o número da plenitude? Qual que é o número de Deus? Qual que é o número da perfeição? O que você quer viver na tua vida? Você não quer viver a vontade de Deus perfeita? A vontade de Deus perfeita não quer dizer que você não tem problema, porque até o teu problema está dentro da vontade de Deus que é perfeita. Agora, para viver a perfeição de Deus, tem que entender o seguinte: vai ter que ter uma parte minha muito maior do que a parte de Deus. Por quê? Porque a parte de Deus, se for só 2, é muito maior do que o meu 5. Agora, uma coisa é fato: vai ter que ter 5 meu, 2 dele. Coisas espirituais, coisas físicas, minhas ferramentas, minhas habilidades, minhas estratégias, minha oratória, meu estudo, minha diligência, minha inteligência, a unção de Deus, a graça de Deus. Não entendeu? Se não entendeu isso aqui, não vai pegar mais nada. Quarto, e esse foi um que eu amei: o único evangelho que diz sobre o menino é João. João é o evangelho que 90% dele é exclusivo. Ele não é igual aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. 90% de João, Teodoro, é revelação que só João teve. Isso porque João, ele era o adorador. Ele era o adorador. E Deus revela coisas para adoradores que não revela mais para ninguém. É só João que fala da ressurreição de Lázaro. É só João que fala que ele era o que dá o primeiro Gênesis, ele era o verbo. É só João que fala das bodas de Caná. E é só João que nesse texto diz o seguinte: quem trouxe os 5 pães e os 2 peixes foi um menino. A grande questão é o seguinte: um menino tem a provisão que Jesus precisa para multiplicar pão e peixe, para saciar 5 mil, sem contar mulheres e crianças, para que esses 5 mil venham sair dali falando dele e todos os olhos voltem-se para ele, para que lá no dia que ele foi ressuscitar Lázaro, todo mundo saiba com facilidade: ó, aquele mesmo que ressuscitou pão e peixe foi o mesmo que ressuscitou Lázaro. A grande questão é: se tudo que eu preciso agora é um menino, cadê o menino? Cadê o menino? O menino está no meio da multidão. E Deus guarda as maiores coisas nas menores coisas. E eles pegam um menino e tiram do meio da multidão. Ninguém citou o menino ali. Por que o diabo quer atacar os teus filhos? Porque os teus filhos têm um pão e um peixe que eles não sabem como fazer, eles não têm poder de multiplicar, mas eles têm a provisão. Se eles forem colocados de lado, consagrados, separados. Eu vou usar aqui o exemplo aqui de novo da família. Veja o que o peixe e o pão da mão do menino fez. Quem conhece a família sabe. Okay. Vou dizer isso, quem tiver que entender vai entender. Tem uma visão que Deus te deu, que o que vai ser usado para dar ela certo é o que está na mão dos teus meninos. Eles não sabem o que fazer, mas você sabe. Jesus não tem, mas ele sabe como fazer. O menino tem, mas não sabe o que fazer. Pega o novo, junta com o antigo. Por que o diabo não quer que você consagre os teus filhos? Porque se você consagrar os teus filhos, o que está na mão deles não vai parar na mão errada. E o que está na mão deles vai fazer você viver a promessa de Deus na tua vida. Põe o teu menino para fora da multidão. Arrasta o teu menino para o lado. Você não imagina o quanto que o teu menino tem de potencial para influenciar o teu ministério. Por isso que se o diabo parar o teu menino, ele impede você de crescer. Porque o teu menino tem os pães e os peixes que você precisa. Deus guarda no menino a melhor coisa. Ele guarda no menino atrás das ovelhas. Eu vou dizer de novo: Deus sempre vai fazer a maior obra na tua vida através do novo. Não quer dizer que o novo sabe, mas o novo tem. Você sabe o que fazer. Você sabe. Da mesma forma isso aplica para a igreja. Isso se aplica para pessoas no seu trabalho.
As pessoas novas que entram na sua igreja e as pessoas novas que entram no seu trabalho, separa, põe de lado, arranca do meio da multidão. Por quê? Porque elas têm o potencial para fazer crescer, só que elas não sabem usar. Se você quer um ótimo funcionário, por que o novo funcionário que chegou está deixando se envolver com os velhos que só estão no trabalho? Põe ele de lado e faz uma mentoria nele. Você vai fazer eles ficarem melhor do que os velhos. Você quer novos obreiros. Os novos que chegou, você não põe de lado, deixa ele no meio dos velhos, e os velhos só estão influenciando ele errado. Irmão, se você deixar o teu menino, eu não sei qual que é o teu menino, mas se você deixar o teu menino no meio da multidão, o que você precisa vai ficar perdido. Porque a chave que Deus tem no reino dos céus, a chave que Deus usa, e essa é a minha quarta, a provisão está no novo. Diga para alguém do seu lado: a provisão está no novo. A provisão está no novo. A provisão, qual que é o novo? O novo são as novas pessoas. Por isso que se você é pastor, você não pode ficar deixando, você não pode ser oh, meu Jesus da glória, lá vai. Se você é pastor, você não pode querer controlar o teu tempo por conta da boca dos irmãos. Ele está dando atenção mais para os novos do que para os velhos. Pois é, irmão, porque os velhos não me deram até agora o que eu precisava. Agora esse aqui, pegou, entendeu, Rodrigo? Não dá, não, mas ele só mede. Peraí, meu irmão, os 5 pães dos 2 peixes que eu precisava, você não me deu. Então peraí, ele pode não saber o que você sabe, mas eu sei o que você sabe, e ele tem o que você não tem. E aí entra o que eu não consegui dar semana passada, que são os próximos 4. Quinto, sem ordem nada multiplica. Agora, eu sei que você vai pensar que eu vou falar o seguinte: não, o pastor vai dar aquele exemplo que ele sempre dá, de Gênesis, que nada cresceu enquanto Deus não colocou ordem. Ok, nada disso. O que eu quero que você entenda é isso aqui: sem ordem nada multiplica. Por quê? Porque se você não sabe o quanto que você tem e onde você tem, como que você sabe o quanto que cada um vai precisar? Pense nisso. Jesus mandou: multiplica eles, divide eles, separe eles em grupos de 50 e 100. Não, pensa comigo. Eles estão mortos de fome. Olha, irmão, se você não pegou nada que eu preguei semana retrasada, eu acabei de te dar. Então daqui para frente é novo, tá? Então você não perdeu nada, até ganhou mais. Irmão, eles estão com fome. Agora tem que contar 5.000 fora mulher e criança em grupos de 50 e 100. Para quê? Se eu não sei quanto tem em cada grupo, se eu não ponho ordem, você vai dar para 100 o que é para dar para 50 e vice-versa. Qual que é o problema de muita gente que não entende que Deus não vai te dar ordem, Deus não vai te dar fartura sem Ele te dar ordem? Por que tem gente que não coloca a vida em ordem para Deus dar fartura, Deus multiplicar? Porque eles confundem uma coisa, entenda isso: ordem não significa fartura, mas ordem vai trazer fartura. Entenda isso. Eles têm ordem, não tem fartura, eles têm ordem. Esse grupo aqui é o dos 50, ali estão 100, ali está 50, aquele ali tem 51, é porque eu ainda não achei um para... Oh, vem para cá. Então, ali Jesus, ali tem 50, ali tem 100. Fartura não é ter ordem, e ter ordem não é ter fartura. O que é ter ordem? É você saber a quantidade que eu tenho e onde que cada quantidade está. Você quer que Deus te mande dinheiro para colocar a tua vida em ordem e pagar as tuas dívidas? Para quê? Se você nem sabe quantas dívidas você tem, para quem deve e o quanto que deve? Para quê? Você não sabe para quem deve, o juro que deve, você não sabe nada. Quando você tiver ordem, ter ordem não é ter fartura. Deus está esperando você pôr a tua vida em ordem para Ele te dar fartura. Ter ordem é você saber: aqui tem 50, aqui tem 100, eu devo isso, devo aquilo. Irmão, você está pedindo para Deus te mandar pessoas para te ajudar na tua igreja, para te ajudar no teu trabalho, ok. Para que você quer pessoas, fartura, provisão, se você não sabe contar e pôr em ordem quem está lá? Esse aqui eu posso contar com isso, esse aqui eu posso contar com aquilo, então eu preciso de alguém para contar nisso. Porque se Deus te mandar fartura e não tiver ordem, você vai pegar quem que era para isso e você vai colocar naquilo. Ou você nunca viu, irmão, a gente ter que trocar a pessoa de lugar, porque a gente falou: irmão, de fato eu pedi você para Deus, eu pedi para você vir, mas eu não estava com a ordem, então peraí, você na verdade é para cá. Porque a fartura, quando vem sem ordem, ela despreza o potencial.
Irmão, você quer dinheiro, Deus precisa te mandar dinheiro, provisão, tá? Você está com a tua vida em ordem? Não quero saber se está com as tuas contas pagas. Você sabe o quanto que você gasta, o quanto que você precisa, para quem que você deve? Porque se Deus te der o que você precisa e você não sabe aonde colocar, você vai desperdiçar. E tem gente que não entende o seguinte: o processo da ordem é necessário, mas é cansativo. Cansa você estar com fome e ainda ter que, depois de tudo que você passou e precisar disso rápido, ainda ter que pôr tua vida em ordem e esperar mais. Só, irmão, que se você não colocar, nunca vai acontecer. Essa é uma chave que Deus não vai mudar. O reino dos céus não se move fora de ordem. Deus é Deus de ordem. Deus não vai liberar nada do céu enquanto a tua vida não estiver em ordem aqui embaixo. Sabe por que tua vida está atrasada? Tua vida está fora de ordem. Você não pôs tua vida em ordem. Você não estabeleceu quais são as tuas prioridades. Você não estabeleceu quem são os teus amigos. Você não estabeleceu que pessoas você tem que ouvir, que pessoas você não tem que ouvir. Quando a gente fala de ordem, a gente pensa que está falando só de dinheiro. Estou falando mais do que isso. Você não sabe ainda que dia que você tem que fazer o quê, que dia que você tem... Você não põe ordem. E a fartura só está esperando por ordem. Eu estou com pão e com peixe. Estou só esperando vocês me dizerem quanto que tem em cada lugar. Porque eu não vou dar para 50 o que é para 100, eu não vou dar para 100 o que é para 50. Se eu te der uma pessoa para te ajudar com mulheres, eu não vou te dar se você não sabe que o teu problema na verdade é mulheres, se você está achando que o teu problema é jovens. Você não entendeu? E aí Deus manda pessoas na igreja, e você usa pessoas boas com potencial certo para coisa errada, porque você não colocou em ordem. Quantas pessoas eu tenho? Quantas eu posso usar? Para onde estão? Sexto, a sexta chave, a sexta coisa pequena, é uma coisa pequena, mas é o que faz o reino dos céus se moverem. É que para multiplicar, você tem que quebrar. Eu já preguei isso aqui antes, mas só de domingo, entenda isso. Se você acha que Jesus multiplicou pães e peixes quando ele pegou na mão, me responda como que ele iria ter força para segurar 5 pães e 2 peixes, transformados para 5.000, sem contar mulheres e crianças, sendo que ele não teve força para aguentar carregar a cruz até o fim, mas também teve força para não morrer enquanto ele não falou: a ti entrego o meu espírito. Ele era tanto Deus para multiplicar, mas era tanto homem para não conseguir levantar. Então não foi quando ele levantou, ele multiplicou quando ele partiu. E se tem uma coisa que você tem que entender, é que o reino dos céus trabalham com essa chave. Deus só multiplica quando Deus parte. Ou seja, Deus só multiplica quando Deus quebra. Você já parou para ver que é sempre quando Deus te quebra que Deus mais te multiplica? Ele te quebra no dinheiro, multiplica a tua sabedoria. Ele te quebra na tua integridade, ele te quebra na tua moral, deixa as pessoas levantarem calúnia contra você, ele te fortifica na fé. Agora, 2 coisas que você tem que entender: por que que Deus só trabalha dessa forma? Ele só multiplica se quebrar. Por que que Deus só vai multiplicar se Deus quebrar? Por 2 coisas. Primeiro, se você não souber diminuir a tua perspectiva da dor, passar por cima da dor e agradecer e adorar mesmo quebrado, você nunca vai conseguir permanecer na multiplicação. Porque tem gente que é o seguinte: quando Deus dá muito, se esquece, começa a subir para a cabeça, e aí Deus tem que tirar. Agora, quando você é uma pessoa que adorou mesmo quebrado, adorou mesmo partido, adorou mesmo emmiuçado, você é uma pessoa que soube passar por cima da dor, passar por cima da tua vontade de reclamar e de murmurar, e colocar Deus em prioridade. Ou seja, você sabe o seguinte: não importa a situação, o que importa é quem Ele é. E se você é uma pessoa que sabe adorar mesmo partido, você vai adorar e sempre vai exaltar Ele mesmo multiplicado. Então a primeira coisa é: eu vou te partir para multiplicar, para que quando eu te multiplique, você nunca esqueça quem foi que te multiplicou.
É assim que eu faço. O que eu quebro, eu multiplico. E a primeira razão pela qual eu quebro é porque você tem que aprender o seguinte: me adorar é mais importante do que você ter. Porque me adorar é prioridade. E se você me prioriza, quando eu te der a coisa que você precisa, você não vai priorizar a coisa, vai priorizar o Deus da coisa. Então a primeira razão, Deus te quebra para te multiplicar. Porque Deus sabe que se você não dominar a tua dor, o teu sucesso vai te dominar. Se você é o tipo de pessoa que só vem para a igreja quando está tudo bem, quando está tudo mal, imagine só. A segunda razão, Paulo disse: por conta da excelência das revelações que eu tive, Deus me deu um espinho na carne. Deus me deu muito disso. E Deus não pode me dar muito de uma coisa e menos de outra. Deus não pode me dar. Não é interessante que a Bíblia diz que sobraram, olha, tinham 5 pães e 2 peixes, mais pães do que peixe. Mas não diz que sobrou mais pão ou mais peixe. Só diz o seguinte: sobrou 12 cestos. Por quê? Porque enquanto ele foi partindo, o que tinha de pouco, ele foi deixando igual ao que tinha de muito. Porque Deus sempre sabe te quebrar para te deixar igual a outra parte sua. Deus sempre sabe te fazer ter vitórias no mesmo nível de problemas e problemas no mesmo nível de vitórias. Deus nunca vai te dar mais de uma coisa sem ter menos de outra. Deus não vai te deixar torto. Deus não vai te deixar descompensado. Deus não vai te deixar desequilibrado. Deus vai garantir que você vai viver uma vida com ordem, ordem, ordem. Eu tenho tantas vitórias para tantas lutas, e eu tenho o mesmo número de lutas por tanto número de vitórias. Então, a primeira coisa é: Deus vai me partir e me quebrar para me multiplicar. Porque se eu não souber ficar firme na hora da dor, na hora em que eu tiver abundância, eu vou sair da mão dele. E segundo, que é para sempre me compensar, mais disso, mais daquilo. Agora veja isso. Ele pegou o peixe e os pães, abençoou o peixe e os pães, partiu os peixes e os pães, deu os peixes e os pães. Ele pegou, levantou, abençoou, partiu, enviou. Não é interessante que quando ele enviou depois de partir? Ele enviou partido o que ele queria encher a multidão que estava com fome. Deus sempre vai te usar muito mais para encher a multidão quando você mais tiver partido. Se você não quer ser usado, tudo bem. Quer ser usado? Ele vai te partir, porque quando ele partiu, ele pegou. Agora pega o que eu parti e manda. Porque, irmão, não é interessante que Deus mais te usa quando você está mais quebrado, mais esmiuçado, porque ele sempre enche a multidão do povo com fome, com aquilo que foi partido pela mão dele? Aliás, estou caminhando para o fim. Jesus pegou, Jesus levantou, Jesus abençoou, Jesus partiu, Jesus enviou. Diga comigo: Jesus pegou. Faz assim com a mão, vamos lá. Deixa a Bíblia do lado, porque é isso que eu quero que você entenda. Estou chegando, tem mais 2 pontos, termina em 5 minutos. Jesus pegou, Jesus levantou, Jesus abençoou, Jesus partiu, Jesus enviou. Todo mundo fala do envio. Deus me chamou para uma grande obra, então Ele vai te escolher, Ele vai te levantar, Ele vai te abençoar, e Ele vai te... não, Ele vai te quebrar. Estou te dizendo para você agradecer quando Ele te quebrar, porque quando Ele quebra, Ele envia. Quando Deus te quebra, Deus te envia. Quando Deus te parte, Deus te faz pregar. Quando Deus te parte, Deus te faz transbordar. Por que você tem medo do partir? Ninguém gosta de ser partido, mas Deus usa mais a gente partido do que inteiro. Deus está glória.
Não estou dizendo para você viver esperando isso, mas quando o processo da partida, quando o processo do quebrar vier, fique em paz. Tudo que Ele quebra, Ele multiplica, e tudo que Ele falou que vai multiplicar, Ele vai quebrar. Ele escolheu, Ele levantou, Ele abençoou, Ele quebrou e Ele enviou. Deus vai te enviar para encher multidões, Deus vai te enviar para poder fazer um grande ministério, uma grande obra. Mas espera aí, espere que Ele vai te... Aliás, vamos lá, diga aí. Ele pegou, Ele levantou, abençoou, quebrou, partiu, enviou. Diga, Ele escolheu, levantou, abençoou, partiu, enviou. Olha para alguém e diga assim: estava tudo na mão dele o tempo todo. Uma palavra para você da glória: não importa se você está na fase onde Ele te escolheu, se você está na fase onde Ele está te levantando, ou se você está na fase onde Ele está te abençoando, ou se você está na fase de onde Ele está te partindo, ou se você está na fase de onde Ele está te enviando. O que importa é que você está o tempo todo na mão dEle, na mão dEle. Não é na mão de quem da direita e nem de quem da esquerda, mas é nas mãos dEle. Olha para alguém e diga assim: eu estou na mão dEle. Quebrado, mas na mão dEle. Partido, mas na mão dEle. Levantado na mão dEle. Escolhido na mão dEle. Abençoado na mão dEle. Dá glória se é para você isso. Fale em língua estranha, porque só você sabe que faz você tá. O que importa é, você não saiu da mão dEle. Amachota na macadara, amachota, né, meu? 2 eu termino. 7º e o 8º eu termino. A 7ª chave. Eu estou falando de chaves, coisas pequenas, que se você entender vão te dar autoridade. Coisas pequenas como: fique em paz, se Ele está te quebrando, Ele vai te multiplicar. É só uma frase, é só um pensamento, mas se você entender isso, você não vai parar. Mas Ele já me quebrou antes. Você decidiu ter mais? A culpa é tua. Não foi você quem quis ter mais? Você não pediu mais? Agradeça a Deus que pelo menos Ele te deu um livro para te ensinar como suportar o processo do mais. Agradeça a Deus porque Ele te deu uma igreja para te ensinar. Vou te ensinar o processo do mais. Veja, eu não tenho dificuldade de passar pela dor, desde que eu saiba lidar com ela. Eu tive um problema na minha cirurgia do coração, que foi o seguinte. Gente, preciso terminar rápido. Eles te dão um negócio seguinte: quando você sente dor, aperta aqui, a morfina vai, você sente a morfina vir. Irmão, eis um problema. Eu acordei, acho que era 8 da manhã, e não consegui dormir, fiquei quase que 24 horas acordado, sério, de tanto enjoo. É uma coisa horrível, tanta tontura, tanto e enjoo. E eu apertava, que era desgraça, e era tanta dor, que eu não conseguia mexer o braço. Eu fiquei com o braço desse jeito o dia inteiro. Minha esposa queria saber, eu fiquei o dia inteiro. Primeiro dia depois da cirurgia. E eu falava: não está funcionando, não está. Depois de quase 12 horas, eu sentia um gelado do meu lado. Só que, irmão, você não falava nada com nada. Eu olhava para quem estava na minha frente e eu via assim, assim, não era assim, era assim, irmão. É uma coisa horrível, quem sabe já passou assim. Até que ele falou: enfermeiro, peraí, depois de 12 horas, já era 8 horas da noite, tirou a coberta que estava na minha perna, onde estava o meu braço cobrindo. O acesso estava desconectado, coisa que é difícil acontecer. E o gelado que eu sentia era a morfina vindo para a minha perna. Eu estava com tudo isso aqui molhado de morfina. E sabe o que é interessante? Que eu sabia o que ia resolver um problema. Mas não é interessante que não estava encaixado? Isso aqui vai resolver muito do teu problema. O problema é que está desencaixado. Na hora do momento ruim, você fala: meu Deus! E é no pior momento Deus faz a maior obra. Quando todo mundo vai embora, você fala: de onde vai? Espera aí, é o que ficou. Você tem o que precisa, mas tem que encaixar. Entenda isso aqui. Isso é um ponto importante. Esses homens, veja a ordem do texto. Jesus veio de barco, a multidão veio a pé.
Só que essa multidão veio a pé, quando soube que Jesus ia atravessar para o outro lado. E aí o povo que estava do lado onde Jesus estava foi correndo para lá, a pé, e chegou antes dele. Ele foi de barco. Eles chegaram antes dele, a pé, enquanto ele foi de barco. Está todo mundo com fome. Todo mundo. Quem está com fome, muito mais do que eles, são os discípulos. Porque os discípulos estão desde manhãzinha, tendo problemas e problemas, acompanhando Jesus. Agora veja isso. Jesus multiplica. E aí Jesus pega e dá na mão dos discípulos. E ele fala: agora, serve eles. Serve mesmo com fome. Você sabe o que é ser ministro do Evangelho? Você servir com fome. Sabe por quê? O Jesus que te prometeu 100 vezes mais, ele disse: eu darei 100 vezes mais com perseguições. Se você não tiver 100 vezes mais perseguição no teu estômago, você não pode ter 12 cestos cheios. Em outras palavras, eu quero que vocês aprendam a ter disciplina. Se são vocês quem vão ficar com 12 cestos, vocês têm que aprender o seguinte: deixa a sua fome de lado, alimenta quem está com fome, menos do que você, mas da mesma coisa. Porque você acha que a necessidade de quem prega e de quem ouve é diferente, só muda a dimensão. A gente precisa de mais, você de menos, e você diz não. Garanto para você, sabe por quê? Porque se a gente precisasse de menos, a gente estaria sentado para você falar para a gente. Mas é quando a gente precisa de mais, que a gente tem mais vazio, que a gente mais recebe. Porque a sétima chave é: quem quer mais ser cheio, mais tem que ficar vazio. Você quer que Deus te use? Quer que Deus te encha? Você está disposto a servir vazio? Porque Deus quer que você aumente a tua capacidade de receber. Deus quer te dar mais, mas para Ele te dar mais, você tem que ter capacidade para receber mais. Para ter capacidade para receber mais, você tem que servir mesmo com fome. Ou seja, enquanto você estiver servindo quem está com fome, tua fome vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Mas no fim de tudo, fica em paz, porque os 12 cestos são seus. Seus! Seus! Isso é o preço que você paga para querer ter mais. Quer ter mais? Você serve mais vazio. Aprenda a servir mais vazio. É isso que é você ser ministro do Evangelho. Você deixar a tua luta de lado e falar: eu tenho que servir alguém. Por quê? Mas eu esperava Jesus me encher para me servir. Jesus está te dizendo: se eu te quisesse me servir no cheio, eu não tinha te quebrado. Eu te quebrei porque quebrado você me serve mais. Por isso que eu não entendo. Estava todo mundo lá do... chorando. Dá uma raiva quando você está passando numa situação difícil. Tem gente chorando, você não está chorando. Quando você sabe que isso aqui nada mais é do que Deus te... Quando você sabe que Deus está te... Para que eu vou ter medo de um espinho que Deus não deu para me matar? É só para me deixar firme por conta da revelação que Ele me deu. Irmão, em outras palavras, será que as pessoas têm noção do quanto que custa ser você? Servir os outros mesmo vazio, dando ânimo para os outros, querendo ter ânimo. Por que que Deus me deixa passar por isso? Por uma razão. Você não pode ter mais se você não aumentar a capacidade. Maior o vazio no estômago, mais comida cabe dentro. Mais fome você tem, mais suprimento Ele te dá. 12 cestos cheios foram para o barco dos discípulos, não foi para a multidão. Por quê? Porque quem foi mais que se sacrificou? Quem foi? Quem foi? Agora isso é uma chave, para no dia da tua fome você falar: peraí, disciplina. Disciplina. Deixa eu pôr de lado. Deixa eu receber o que Deus vai me dar, e não vou saborear, eu vou dar. Deus me deu um pouquinho mais de força. Esquece.
daqui a pouco eu resolvo a minha casa, daqui a pouco eu resolvo, deixa eu resolver o que Deus me chamou primeiro, porque Deus nunca vai deixar na mão quem serviu mais. Oitavo, e eu termino. A razão da fome importa. Essa é a minha oitava chave. O reino dos céus trabalha quando você se esvazia. Quem mais se esvazia, mais é cheio. Ouça isso. Se Deus te chamou para uma grande obra, se Deus te chamou para a tua empresa, irmãos, se Deus te chamou para fazer uma grande empresa, para ter um grande empreendedorismo, um grande empreendimento, fique em paz. Você vai ter que servir com fome. Você vai ter que pagar todo mundo e vai ter que se pagar por último. Mas te garanto que no fim do ano, quando todo mundo tiver o lucro sempre vai ser maior que o teu. É assim. Você não pode querer. É assim. Quem quer mais, você tem que ter disciplina de dominar a tua vontade de falar: agora não, eu não vou fazer, eu não vou sair, eu não vou arredar o pé, agora não é hora. Eu sei que eu preciso, mas tem alguém que precisa também. Não precisa mais do que eu, mas eu preciso. Porque isso vai aumentar a minha capacidade de receber. Por isso que às vezes Deus te dá, veja, por que tem bênçãos que Deus te dá maiores do que outras? É só você ver o tamanho da luta. É proporcional, mais disso, mais daquilo. Agora, não importa se você sabe que está com fome. O que importa é o seguinte: você sabe a razão da fome, porque a razão da fome importa, que é a minha oitava chave. Você tem que saber, por que eu estou com fome? Por que eu estou com fome? Porque se eu sei a razão, eu sei o que eu tenho que fazer ou não. Sabe o que é interessante? Me acha nesse texto a multidão pedindo pão e peixe, nada. Me acha nesse texto eles querendo desmaiar, passando mal. Quem falou foi os discípulos. Me mostra, por quê? Porque aquele povo sabia: a gente está com fome, mas peraí, é porque a gente ouviu lá do outro lado que o Senhor ia estar aqui, e a gente veio correndo para chegar mais rápido que o Senhor. E claro, a gente correu, cansou mais, mas peraí, se a gente sabe que a gente está com fome porque ouviu falar que o Senhor ia estar aqui, a fome não é responsabilidade nossa, porque a gente só veio para cá porque o Senhor nos atraiu pelo teu poder. Para que a gente vai reclamar de fome? O culpado aqui da fome é o Senhor. Você quer ver que interessante? Quem trabalha comigo sabe disso. Às vezes eu fico o dia todo sem comer. Para mim não tem problema. Não tem problema. Eu estou acostumado. O problema é o seguinte: que eu dou conta de ficar horas e horas, mais de 1, 2 dias sem comer. Quem está do meu lado, não. E às vezes, irmão, eu entro no carro, está tudo esses irmão com uma cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança, sabe? Perdido assim, sem saber o que fazer. Sabe, a gente abre uma balinha para chupar, ele já fica olhando a balinha, já, eu tenho uma balinha. E aí eu falo que não, vamos parar para comer. Por quê? Porque a responsabilidade da fome de vocês não é de vocês, é minha. Vocês não comeram, não porque vocês não quiseram, mas porque eu falei: não dá para comer agora, tem que trabalhar. Se a responsabilidade da fome de vocês é minha, fiquem em paz, quem vai pagar a junta sou eu. Quem que está como responsável da tua fome? Você ou Deus? Você está vazio porque Deus te mandou fazer o que Ele mandou fazer, ou porque você fez? Irmão, se você está vazio porque Deus te mandou fazer o que você deveria fazer, você fez o que Ele mandou te fazer, fique em paz. O responsável pela ordem é o responsável pela fome. E você não vai precisar pedir, Ele vai te dar sem você pedir. Você não entendeu isso aqui, cara? Você não entendeu isso aqui, cara? E a razão da minha fome importa. Claro que importa. Veja, minha esposa: você já comeu hoje? Às vezes eu falo: não. Ela não pergunta por que eu não comi. Ela já sabe que eu sou assim. Importa para ela a razão? Não importa. O que importa é comeu ou não comeu. Mas não comeu, paciência. Quando eu sei, peraí, eu estou com fome, mas essa minha fome não é porque eu não quis. Essa fome é porque eu tive ocupado fazendo aquilo que eu fui atraído para poder fazer. Peraí, então a responsabilidade não é minha, porque quem criou esse vazio aqui foi Ele. Porque se Ele não tivesse me chamado, Ele não teria deixado acontecer esse vazio. Em outras palavras, a multidão não pede pão e peixe. Por quê? Porque se Ele atraiu a gente para cá, você acha que Ele não vai prover? Irmão, se Deus te atraiu para essa coisa, e essa coisa está causando fome, você acha que você vai precisar se preocupar se Ele vai te dar ou não? A razão da fome importa.
Porque se você sabe isso aqui não é responsabilidade minha, você vai ter paz para descansar. Daqui a pouco ele vai resolver, porque ele sabe que isso aqui é consequência de quem foi atraído até ele. São 8 chaves. De olhos fechados, quero que você ouça essa palavra. Deus trouxe alguém hoje aqui para te dizer isso. Porque você não diminuiu o teu alvo e você quis mais de mim, maior a multiplicação, maior é a partição. Não ache que isso é o fim. Eu te chamei, eu te levantei, te coloquei em posição, eu te abençoei, e agora que você está sendo partido, é o último passo para mim te enviar e ser uma bênção. A razão da fome importa. Alguns de vocês têm fome de saúde, têm fome de alegria, têm fome de paz, de dias, têm fome de dinheiro. Tem um vazio na tua vida que você sabe, eu preciso tanto disso. Se você sabe a razão da falta disso, você não tem isso porque Deus te mandou cuidar da obra dele. Você não tem isso porque você ficou mais ocupado cuidando da tua casa, da família que Deus te deu. Você não tem isso porque Deus te fez cuidar mais de uma pessoa que Ele pôs do seu lado. Fica em paz. Quem te atraiu para esse deserto? Quem começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Jesus. Eu não sei para quem é essa palavra, mas se for para você, levanta a mão bem alto. Os próximos 6 meses, isso é profético, vão ser meses onde você vai ter os 12 cestos tão cheios, que você antes de acabar o ano vai dizer: Senhor, o Senhor foi fiel na noite mais escura da minha vida, o Senhor foi fiel no deserto mais quente da minha existência, porque o Senhor me fez entender, a fome que eu suportei só aumentou a minha capacidade de receber. Quem mais é puxado para trás, mais para frente vai. Quem mais é humilhado, mais exaltado é elevado. E quem mais fica com fome, mais cheio será. E essa é a palavra de Deus. Os próximos 6 meses vão ser meses onde você vai dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Fiz uma surpresa para minha esposa esses dias. Ela: ai, não acredito. Eu acredito, porque eu sei da fome que eu aguentei. Quando você sabe do que você aguentou, não se assuste com o tamanho da bênção. Eu já estava esperando isso fazia tempo, só não sabia que ia ser agora, mas já estava esperando. Olha para alguém e diga assim: tem muito mais te esperando do que você pensa, irmão. Se essa palavra foi para você, dá um aplauso bem forte para Jesus.